Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Centro Espírita Antônio de Pádua. Eu sou Alberto Leitão Rosa, colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa, e é com alegria que estamos aqui nesta oportunidade para mais uma vez conversarmos com vocês acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Na oportunidade de hoje, nós vamos conversar sobre o tema O Jugo Leve, que Allan Kardec apresenta no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, nos itens de número 1 e 2, onde ele dá o subtítulo O Jugo Leve. Mas antes disso, vamos ler uma página, fazermos a nossa prece inicial, para então darmos sequência às nossas reflexões. A página escolhida para hoje é do livro Pão Nosso, de autoria do Espírito Emmanuel, recebida através da mediunidade de Chico Xavier. E a lição escolhida é de número 130, intitulada Onde Estão? Emmanuel toma como epígrafe do seu texto o versículo 29 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, quando Mateus anotou as seguintes palavras de Jesus: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. E Emmanuel então vai comentar este versículo, dizendo assim: Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigirem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: Vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho poderosa luz para a renovação indispensável. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mais uma vez lhes buscamos em nosso pensamento para rogar o amparo e a proteção para esse singelo encontro, onde vamos aqui trazer algumas reflexões, Senhor, acerca das suas lições, da aplicação que essas lições têm nas nossas vidas. Abençoa os nossos propósitos, envolve-nos, Senhor, na sua paz, no seu amor. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Graças a Deus. Então, como dizíamos, vamos conversar sobre
o tema O Jugo Leve. Allan Kardec nos apresenta, no capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, um trecho do Evangelho de Mateus, que está registrado no capítulo 11 do seu Evangelho, versículos 28 a 30, exatamente aquele que Emmanuel comentou nesta página ali. Então Jesus, ele vai dizer assim para nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo, é leve o meu fardo. E estes 3 versículos do Evangelho de Jesus, Allan Kardec apresenta no item 1, do capítulo 6, e comenta no item 2. O capítulo 6 do Evangelho, ele é um capítulo extremamente consolador. O seu próprio título já assim o diz, o Cristo Consolador. Mas esse consolo, como tudo na doutrina espírita, vem através do esclarecimento. Então vamos olhar para esses 3 versículos com um pouco mais de detalhes para nós percebermos a essência de cada palavra que Jesus nos disse ao pronunciar esses 3 versículos. Vinde a mim. E ficamos a pensar, como poderemos ir a Jesus? É possível nos dias de hoje nós irmos a Jesus? São questões que se apresentam. E ele nos promete alívio para as nossas aflições. E perguntamos, por que não a cura? Por que não a resolução completa? Porque somente o alívio Jesus nos promete? E por que esse simbolismo de jugo, de fardo, que a gente tem nos dias de hoje dificuldades para compreender? Vamos entender um pouco melhor o que esse simbolismo quer dizer e principalmente trazer para os dias atuais essa passagem. Jesus então começa dizendo, vinde a mim. Ele faz um convite para nós. Ele faz um convite para nós nos movimentarmos, para nós sairmos da nossa posição de imobilidade, de passividade e de caminharmos até Ele. Em verdade, este é um convite para a nossa transformação, para a nossa mudança, para a nossa participação ativa no nosso processo de melhoria íntima. Jesus aqui está nos convidando ao processo de autonomia, onde nós vamos buscar o progresso, porque assim nós o queremos. Vamos precisar, para aceitar esse convite, usarmos a nossa vontade, usarmos a nossa fé, usarmos a nossa perseverança, sairmos da nossa imaturidade psicológica que ainda nos caracteriza quando ainda nos vitimizamos diante das dores, ainda procuramos culpados para o que está acontecendo conosco, que nós não estamos gostando. Mas para aceitarmos o convite de Jesus, nós vamos precisar sair desta posição de passividade, de vitimização, de busca de culpados, para uma postura mais amadurecida psicologicamente. Esse é o convite que Jesus está nos fazendo. Vinde a mim, movimente-se, levante-se, não reclame, pare de se queixar. E ele faz o convite a quem? A todos os aflitos e sobrecarregados. A todos que estão aflitos e sobrecarregados. Vamos entender o que ele está dizendo com essas palavras. Primeiro, ele está fazendo um convite a todos. Não tem escolhido, ninguém será recusado, não tem privilegiado, vai se quiser, não tem fronteiras, meus amigos. Nós vivemos num mundo estabelecendo fronteiras.
estabelecendo limites, estabelecendo cercas, e Jesus diz: vinde todos. Não há ninguém excluído desse convite. E ele caracteriza dizendo que são os que estão aflitos e sobrecarregados. Não somos aflitos e sobrecarregados, nós estamos, porque este é um estado transitório. Isso que Jesus está nos dizendo. É um estado em que nós vamos modificar a depender da nossa vontade, a depender da postura que vamos ter diante da vida. Então nós não somos aflitos e sobrecarregados, nós estamos temporariamente aflitos e sobrecarregados. Mas por que aflitos e sobrecarregados? Senhor, aflitos já não é a mesma coisa que sobrecarregados? Por que essa diferenciação? E aí, refletindo sobre isso, chegamos à seguinte conclusão: a aflição é aquilo que vem convenientemente dimensionado do mundo espiritual. É aquilo que são as nossas expiações e as nossas provas. São as expiações para nós nos recuperarmos de equívocos do passado e provas para nós burilarmos as nossas potencialidades. Então a aflição, ela vem perfeitamente dimensionada com a nossa capacidade de suportar. Mas, de acordo com o nosso comportamento, nós poderemos, e na maioria das vezes é o que fazemos, adicionar sobrecargas conforme o estado emocional em que nos encontramos. Então, quando nós colocamos uma sobrecarga emocional, entrando na queixa, na lamentação, no medo, na ansiedade, questões que nós vamos adicionando às nossas aflições. Então nós nos tornamos aflitos e sobrecarregados. Vejam que o nosso comportamento diante das dores, ele aumenta as nossas dores, mas ele também pode diminuir as nossas dores, porque quando nós enfrentamos as aflições com resignação, com confiança, com fé, com coragem, essas dores, elas passam a ser menores diante de nós. Então, é um ponto importante para a nossa reflexão. Nós colocamos sobrecarga nas nossas aflições, através do medo, através do egoísmo, através da ambição, da vaidade e de uma série de outras coisas, de vícios que vamos buscar, de violência que vamos utilizar, de escolhas inadequadas que vamos fazer. Isso tudo representa o mau uso do nosso livre-arbítrio e, consequentemente, um acréscimo nas nossas aflições. Então, a aflição, ela vem convenientemente dimensionada do mundo espiritual. A aflição é aquilo que os espíritos em alguns lugares chamam de castigo, mas que o apóstolo Paulo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, vai nos explicar muito bem que é uma oportunidade de nós retornarmos às leis de Deus. Lá nesta questão 1009, Paulo vai nos dizer que o objetivo da humanidade é gravitar na direção de Deus. Estamos numa órbita, num movimento, caminhando na direção de Deus. E quando nós fazemos um falso movimento, quando nós saímos desta órbita, é porque nós infringimos as leis de Deus. Então nós cometemos o que ele vai chamar de pecado. E, consequentemente, Deus vai nos dar a oportunidade de retornarmos para as leis através do castigo, ou através da expiação, ou através da aflição. Então, a aflição é convenientemente dimensionada para nós retornarmos às leis, mas a sobrecarga é aquilo que nós vamos colocar do nosso componente emocional. E ele vai dizer: vinde a mim que eu vos aliviarei. Jesus usa as palavras de uma maneira extremamente precisa. Ele não vai resolver o nosso problema.
Nem ele, nem os espíritos e nem ninguém. Quem vai resolver a nossa situação somos nós mesmos. É isso que ele está dizendo. Eu vou lhe proporcionar um alívio. Não é uma solução gratuita, mas é um alívio. Quando nós começamos a vivenciar as suas leis. Porque assim nós passamos a entender o papel da dor na nossa vida. Assim nós passamos a conhecer aquela verdade que ele nos diz, que nos traz a libertação. Mas a solução definitiva, ela está em cada um de nós. Daí o vinde a mim, que já é um convite à movimentação. Então é importante que a gente tenha clareza nesse aspecto. Muitas vezes a gente vem à casa espírita achando que a casa espírita vai resolver, que os espíritos vão resolver os nossos problemas. E é um equívoco da nossa parte. Nem Jesus, nem os espíritos vão nos salvar. Quem vai nos salvar somos nós mesmos. Mas Jesus e os espíritos nos indicam o caminho da salvação. Então eles vão nos indicar como nós devemos agir para nós podermos obter a cura definitiva. Então, Jesus promete alívio, porque cura efetiva somente nós podemos nos curar, somente nós podemos nos salvar. Então, ele faz um convite: tomai sobre vós o meu jugo. Ele está nos chamando a assumirmos a nossa responsabilidade, a nos comprometermos com o processo evolutivo ao qual estamos submetidos na reencarnação. E para tal, nós vamos precisar empenhar a nossa vontade. Nós vamos precisar aprender a disciplinar o nosso pensamento, a escolher aquilo que nós pensamos e a termos perseverança em nossos pensamentos, e isto vai gerar o processo de vontade. Então, tomar o jugo dele é usarmos conscientemente o nosso livre-arbítrio. Tomarmos o jugo sobre nós, porque é um trabalho individual. Ele está nos convidando a entrarmos no jugo com ele, a aprendermos a obedecer às leis divinas. Isto aumenta a nossa responsabilidade. E este aumento de responsabilidade deve vir atrelado à humildade. Então, o jugo do Cristo é nós vivenciarmos a solidariedade, é nós vivenciarmos a igualdade entre nós, é nós vivenciarmos o amor entre nós, a não termos nenhum tipo de preconceito a partir do momento que entendemos que somos iguais. Então, há uma série de diretrizes que Allan Kardec apresenta na parte 3ª do Livro dos Espíritos, as leis morais, que representam o jugo do Cristo. Então, quando nós passamos a agir dentro dessas diretrizes, o nosso fardo fica mais leve. É isso que Jesus está nos dizendo. Mas ele nos chama a atenção. Observem. Ele diz assim para nós: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E aqui nós nos equivocamos também, porque nós queremos aprender com homens. Nós queremos idolatrar homens, idolatrar médiuns, idolatrar padres, idolatrar pastores, idolatrar oradores. E aí nós nos equivocamos. Jesus está dando aqui a diretriz correta. Aprendei comigo, porque Ele é o guia, Ele é o modelo, Ele é o Espírito puro, Ele é o Espírito que não se equivoca, que não vai nos decepcionar. Enquanto os homens, por mais que estejam se esforçando no caminho evolutivo, poderão falhar, e isto nos decepciona, e isto nos desestimula no processo evolutivo. Então é um equívoco da nossa parte quando nós queremos aprender com os homens. Precisamos aprender com o Cristo. Há um episódio narrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, em que Paulo e Barnabé curam um coxo. E os homens que viram aquela cura
começaram a gritar que eles eram deuses, começaram a idolatrar Paulo e Barnabé. E eles, muito conscientes das lições do Cristo, o que fizeram? Rasgaram as suas roupas e disseram: nós não somos deuses, nós somos de carne e osso. Assim nós devemos entender todos os homens que estão na caminhada evolutiva conosco, por mais que possam estar muito à nossa frente, ainda não são espíritos puros e cometem equívocos. Para a gente seguir a caminhada, precisamos seguir o guia e modelo, conforme está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Guia é aquele que indica o caminho, modelo é aquele que nós devemos imitar, porque ele se diz brando e humilde de coração. Ele já atingiu esta condição moral. A brandura significa obediência à lei de Deus. Não é ser bobo, mas é ser prudente. Obedecer às leis de Deus, ser manso, ter esta brandura, é render-se por vontade própria às leis de Deus, sem nenhum tipo de murmuração, sem nenhum tipo de rebeldia, e ter a humildade de coração, que é o sentimento. Trabalhar o sentimento, cuidar do que sentimos, ter um amor amadurecido, um amor que de fato quer ver o outro bem, um amor que liberta e não um amor que aprisiona. Então Jesus está falando de brandura, Jesus está falando de humildade de coração, Jesus está falando de entrega a Deus. Aquele que obedece às suas leis, que se submete às suas leis, é aquele que se entrega, é aquele que é obediente e é resignado. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão nos dizer no capítulo 9 que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E Jesus tem todas essas virtudes em grau máximo, por isso ele fala para nós aprendermos com ele. E ele continua: e achareis repouso para as vossas almas. Vejam que Jesus nos promete repouso, não é um descanso eterno, não é vivermos deitados numa rede, é um repouso. O que é um repouso? É uma trégua. Isso que ele está nos prometendo, uma trégua para as nossas aflições e sobrecarga, para nós continuarmos, para nós termos a trégua e no momento seguinte levantarmos e continuarmos a enfrentar as nossas aflições. Isto é o repouso, mas é o repouso para as vossas almas. Ele não promete repouso para o corpo, ele promete repouso para o espírito, porque quando nós nos atrelamos ao seu jugo, quando nós agimos de acordo com as suas lições, nós encontramos paz, o nosso coração fica pacificado, nós encontramos uma satisfação espiritual quando seguimos as lições do Cristo, quando vivenciamos as lições do Cristo, quando aceitamos o jugo do Cristo. Vejam como a lição é muito clara e se aplica para o momento atual que estamos vivendo. É um repouso para seguir em frente, porque o trabalho é lei da vida, trabalho é lei moral. Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho, disse Jesus. O prazer, a felicidade dos espíritos superiores é trabalhar. Não tem descanso eterno como alguns pensam que tem. Descanso eterno seria um sofrimento, seria um castigo de fato. Então, o que se tem é o trabalho incessante, porque é isso que torna o homem feliz. Quando ele trabalha no bem, ele se torna uma pessoa feliz, ele se torna uma pessoa pacificada. Então, é repouso para a alma, não é repouso para o corpo, porque nós precisamos do trabalho. Chega um ponto na nossa vida em que o trabalho é o nosso lazer. Os espíritos superiores, qual é o lazer dos espíritos superiores? O trabalho no bem.
isto os torna felizes. E é para lá que nós estamos caminhando. E aí ele chega no clímax, Jesus chega no clímax da passagem, porque o meu jugo é suave. É o clímax, é o ensinamento máximo. E vejam que Jesus, mais uma vez, como sempre o fez, está se utilizando de hábitos cotidianos. Porque os homens daquela época estavam vendo os animais passando para lá e para cá com o jugo. O que é um jugo? O jugo é uma peça de madeira que é utilizada para colocar sobre os dois animais de maneira que eles andem em linha reta. Para quê? Para que, andando em linha reta, eles tenham mais eficiência para carregar o fardo. Se não tivesse o jugo, eles iam andar inclinados, um para lá, outro para cá, e a resultante de força seria menor, porque teria uma componente na outra direção. Quando se coloca o jugo, os animais andam paralelamente e em sentido contrário ao fardo. Então, consequentemente, tem uma maior eficiência para carregar o fardo. O fardo se torna mais leve quando os animais aceitam o jugo. Há uma melhor produtividade no trabalho deles. E aqui Jesus traz esse jugo num sentido figurado, né? Para nós obedecermos às suas lições, para nós nos submetermos às leis de Deus. Ele nos convida para nós nos atrelarmos ao seu jugo. É como se existisse o jugo e ele já estivesse numa posição e nos convida a entrarmos na outra posição, para nós andarmos paralelamente com ele, para nós andarmos segundo a sua direção, segundo as suas lições. Então, é um simbolismo muito importante para nós pensarmos nele, nos atrelarmos ao jugo do Cristo. A proposta que ele nos faz, agir como ele age. Observar o conteúdo moral das suas lições e vivenciá-lo na nossa vida. Consequentemente, passamos a fazer o bem. Consequentemente, saímos daquela posição que falamos lá no início, da vitimização, em que queremos que alguém nos salve, queremos que alguém ponha a mão sobre a nossa cabeça e nos cure. Saímos dessa posição de vitimização e vamos para uma posição ativa, vamos para uma posição de colaborador do Cristo. Paramos de reclamar, não somos mais coitadinhos, mas somos sim um filho de Deus com dores, mas que estamos evoluindo, estamos trabalhando para a nossa melhoria íntima. Então a gente sai da posição de simplesmente assistidos, e muitas vezes nós ficamos na casa espírita anos a fio na posição de assistidos, mas vamos para a posição de colaborador, ainda com dor, ainda com lágrimas. Então nós vamos buscar o que eu posso fazer, o que eu posso oferecer de trabalho na casa, como posso ajudar minimamente em qualquer coisa, porque esse trabalho ele vai me fazer bem. Não é para eu ajudar a casa, é para eu me ajudar, porque quando eu seco a lágrima do próximo, eu estou secando as minhas próprias lágrimas, como disse certa feita a Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, quando nós aceitamos o jugo do Cristo, nós saímos da posição de coitadinhos e vamos para a posição de colaboradores. Com dor, sim, com lágrimas, sim, mas passamos a condição de colaborador. E assim nós vamos encontrar um caminho para sermos mais felizes. Essa é a questão que Jesus está nos apresentando. Um caminho para sermos mais felizes é aceitar o seu jugo. Como sabiamente disse Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro parágrafo, quando ele está justificando que ele escolheu a parte moral do Cristo, das lições do Cristo, para colocar naquela obra. E ele diz, porque esta parte moral é um roteiro infalível para a felicidade por vindoura. Então vejam que o jugo do Cristo é um roteiro infalível, um roteiro que não falha,
para quê? Para a felicidade futura e para a felicidade atual, proporcionalmente. A felicidade relativa, a melhor maneira de nós vivermos hoje, neste momento, e construindo para um futuro uma felicidade cada vez maior, porque o meu jugo é suave e, consequentemente, o fardo é leve. Vejam que alegoria, que simbolismo que o Cristo nos apresenta. Porque o que é o fardo? O fardo são as nossas dores, são as nossas aflições, são as nossas expiações, são as nossas provas, as dificuldades que temos na nossa vida. Este é o nosso fardo que precisamos carregar. E ele se tornará mais leve quando nós estivermos no jugo do Cristo, porque, como falamos, a resultante das forças será máxima. Nós levaremos o fardo com mais facilidade. E na maioria das vezes, imaturos psicologicamente, o que nós fazemos é o oposto. Nós aumentamos o peso do nosso fardo quando nós nos escravizamos à matéria, quando nós queremos gozar a vida a qualquer preço. Então é como se fôssemos acrescentando pedras no nosso fardo, pedras da murmuração, pedras da rebeldia, pedras do desespero, pedras do medo, da culpa, do egoísmo, do ódio, da inveja, do orgulho, da crueldade, das mágoas, dos ressentimentos. Olha quantas pedras nós vamos colocando no nosso fardo e ele vai se tornando mais pesado, meus amigos. Esta é a sobrecarga, é a carga emocional que nós colocamos naquilo que veio convenientemente dimensionado para nós do mundo espiritual. Então, carregamos culpas quando devemos entender o processo evolutivo, entender que cometemos equívocos sim, porque somos espíritos ainda imperfeitos, mas que nós não podemos entrar na culpa paralisante, no remorso paralisante, mas sim na responsabilidade pelos atos. Então nós vamos responder pelos nossos atos, nós vamos sair desta situação paralisante, desta situação que nos amedronta, que nos oprime, que nos deprime, porque vamos entender o processo de Deus para conosco, vamos entender a vida, vamos confiar em Deus que está nos dando todas as possibilidades para nós podermos levar o nosso fardo e, consequentemente, evoluirmos e sairmos deste quadro emocionalmente infantil, que é o que nós vivemos. Então, nos dias atuais, todos nós temos os nossos fardos, temos as nossas aflições, né? E precisamos usar desta lógica que Jesus está nos apresentando para nós podermos viver melhor. Porque quanto mais nós nos rebelamos, mais nós sofremos. Quanto mais nós nos estabilizamos aceitando de forma resignada, compreendendo a dor, esta dor fica menor. Então, aceitar o jugo do Cristo é ter esta visão da dor. É olharmos todos nós como irmãos, como iguais, aceitar a lei de igualdade, é aceitar a lei da solidariedade, é lutar contra a escravidão à matéria, como nós ainda nos caracterizamos, esta correria desenfreada pelo gozo na matéria. Então são questões que o Cristo vai nos apresentando para a nossa reflexão, né? E ele sempre coloca nas curas que fez, nos esclarecimentos que dava, que era a fé que salvava. Então é esta fé que ela é desenvolvida com a racionalidade. Quando nós entendemos a vida, o processo da vida, nós passamos a alimentar esta fé, nós passamos a compreender que devemos agradecer por tudo, nós passamos a compreender que precisamos nos entregar a Deus, fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas depois nos entregarmos a Deus, porque Ele está cuidando de tudo. Há questões que são da alçada de Deus, não são da nossa alçada. Então, se temos uma doença e procuramos todos os médicos, procuramos o tratamento na casa espírita, fizemos tudo que está ao nosso alcance,
Agora, entregamos a Deus, porque o que vai acontecer não sabemos. Mas se isto é decidido por Deus, isso é para o nosso bem. Então, esta visão, meus amigos, pacifica nosso coração, constrói esperança na nossa vida. Saímos da expectativa, que é aquilo que nós queremos que aconteça, e vamos para a esperança, que é aquilo que nós entregamos a Deus, e virá sempre aquilo que for o melhor para nós. Desta forma, agindo desta forma, nós vamos vivendo mais felizes, vamos inclusive melhorando o nosso próprio sistema imunológico, quando nós estamos vibrando no bem, pensando no bem, fazendo o bem, desejando o bem. Allan Kardec, ele coloca no livro A Gênese, há um trecho no capítulo 3, no item 6, nos explicando que os males mais numerosos que o homem tem são construídos por nós mesmos. Ele vai dizer assim: os males mais numerosos são aqueles que o homem cria por seus próprios vícios. Então, combatermos esses vícios, que é o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça e tudo mais, é a postura que devemos ter para nós podermos, assim, reduzir esses males, nos ajustarmos às leis de Deus e nos libertarmos desta escravidão, confiando sempre que toda dor vai passar, toda dor passa. Qualquer situação que estejamos vivenciando, ela é passageira, ela é temporária. Então, agindo dessa forma, nós vamos viver de maneira mais felizes. E para nós concluirmos as nossas reflexões de hoje, vamos lembrar de um trecho da obra Paulo Estevão, de autoria do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Há um certo trecho em que Saulo, após a sua conversão na estrada de Damasco, ele passa a tentar enfrentar os seus amigos no Sinédrio, falar em Jesus, que tem uma reação negativa ao extremo. Ele acaba ficando só, porque seus parentes o abandonam, seus amigos, não tem mais dinheiro, enfrenta muitas lutas, humilhações, é dado por louco, é renegado pelo pai. Enfim, chega um ponto em que o fardo dele está pesado demais. Mas Jesus dava também o amparo para que ele pudesse suportar esse fardo. E, vez por outra, ele era arrebatado do corpo para se encontrar com Abigail e com Estevão, para que eles pudessem ali reforçar o ânimo, lhe dar conselhos, para que ele seguisse cumprindo a missão que Jesus havia lhe dado. E numa dessas oportunidades, há um diálogo que nós queremos aqui encerrar com esse diálogo entre Abigail e Saulo. E Saulo, então, faz 4 perguntas para Abigail. E ela vai responder cada pergunta com uma só palavra. E ele vai perguntar inicialmente assim: Abigail, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E ela vai dizer: ama. E ele pergunta em seguida: como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E ela vai dizer: trabalha. E ele em seguida pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? E ela vai dizer: espera. E ele conclui perguntando: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a diferença dos homens? E ela vai responder: perdoa. Eis aí o jugo suave do Cristo. Abigail dá uma receita para que o fardo de Saulo ficasse leve, que é a receita do Cristo, enfrentando as situações difíceis. Precisamos amar mais, trabalhar mais, esperar mais, perdoar mais. Assim, o nosso fardo ficará mais leve. Este é o jugo que o Cristo nos apresenta para nós colocarmos na nossa vida. Muito obrigado pela atenção de todos. E vamos agora concluir fazendo uma prece de encerramento. Obrigado, Jesus,
Obrigado aos bons espíritos que aqui nos sustentaram durante esses breves minutos em que pudemos, recordando as suas lições, Senhor, enxergar novas possibilidades para enfrentarmos as dificuldades que a vida nos apresenta. Abençoa a todos nós, para que consigamos perseverar, Senhor, neste caminho, vivenciando as suas lições, para assim vivermos mais felizes. Que a sua paz, que o seu amor, Senhor, possa ser irradiado para todos os lares que aqui nos assistem, para todas as pessoas que estão agora conectados conosco, levando alívio, levando fortalecimento para esses lares, para todos os parentes que lá habitam. E que esta paz e que esse amor que agora nos envolve, Senhor, possa permanecer conosco em mais esta oportunidade. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Graças a Deus, muita paz a todos.